Estenda a sua mão para cá. Nós ouvimos a palavra que vem da boca do Senhor, através do servo dele, soberano Deus e eterno Pai. Aqui está o teu filho, Senhor, o pastor Rogério, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Nós já te agradecemos, meu Pai, porque nós cremos na tua palavra, porque nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui já agradecendo por ela, que é o pão vivo que desceu do céu, é a tua palavra, Senhor, que lava, que purifica, meu Deus, que alimenta, meu Deus, Deus amado, a tua palavra diz que com o pão que o anjo deu para Elias, ele andou 40 dias. Oh Deus amado, meu Deus, com a palavra que é pregada, meu Pai, a igreja recebe força, a igreja recebe o poder de Deus. Meu Deus, então usa o teu filho, em nome do Senhor Jesus, amém? A igreja recebe o homem de Deus, quando dá salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos estão felizes, irmãos, com Jesus? Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez na casa do Senhor para glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como já foi dito aí, já uma vigília abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Não vai faltar oportunidade, amém, irmãos? Vai ter mais em nome do Senhor Jesus. E quem não veio nessa, vai ter oportunidade ainda, amém, irmãos? Glória a Deus. Jaco Franciel, obrigado, que Deus abençoe a sua vida, mais e mais a sua casa e a sua família, amém, irmãos? Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos 8, 26. Glória a Deus. Atos 8, 26. Glória a Deus. Hoje é um culto de quê, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O culto de missão, amém? Santo é o Senhor Jesus. Atos 8, 26. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Todos encontraram? Diga amém. A palavra de Deus nessa noite fala assim ao meu e ao seu coração. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava-se e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo-lhe Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensina? Rogou o Filipe que subisse, e com ele se assentou-se. Amém, irmãos? Possa se sentar dando glória. Nós vamos continuar aqui na mensagem. Mas nesse culto de missão, irmãos, não tem como eu deixar de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não tem como eu deixar de falar daquele homem que foi um dos pregadores maiores que já passou por essa terra, que curou os enfermos e expulsou os demônios. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa ali, vindo de uma mulher e de um homem, a qual o Espírito se pousa sobre aquela mulher. Ela, porém, estava virgem. Então ali, Deus pega e concede àquela mulher um filho. E ali, aquele menino crescia. Aquele menino começava a crescer. Mas muito interessante, uma coisa que eu quero deixar bem claro para mim e para você nessa noite: que quem tem um chamado, até mesmo desde pequeno, já é perseguido por Satanás. Até mesmo já é perseguido por Satanás. Por quê? Porque
quando aquele menino nasceu, ele foi perseguido, que foi obrigado seus pais saírem do seu conforto e ir para o Egito, porque tinha um rei a qual tinha dado ordem para matar os meninos pequenos de 2 anos abaixo, para que não viesse deixado ninguém, porque chegou no ouvido dele a qual viria um rei, queria reinar sobre ele. E ele a qual ficou com inveja tremenda e por isso mandou perseguir e por isso mandou matar os meninos pequenos de 2 anos abaixo naquela época. E o anjo do Senhor pega e alerta seu pai José e a sua mãe Maria: fujam para o Egito, fique lá por até um determinado tempo. E ali eles fizeram, pegou o seu jumentinho, José com a sua mãe, colocou-se e saiu, fugiu de noite e de madrugada, por causa dessa perseguição. E ali aquele menino ia crescendo, aquele menino ia trabalhando ali junto com seu pai era carpinteiro e ele ajudava, mas ao mesmo tempo que ele ajudava seu pai, ele também estava pregando. Uma certa feita, o seu pai e a sua mãe estavam na sua casa. Eles olharam para um lado, olharam para o outro e não viram o menino Jesus. E eles disseram: cadê o menino? E quando eles correram e foram lá no templo, o menino Jesus Cristo estava ali sentado naquele lugar e ensinava ali, explicava tremendamente, que as pessoas que estavam ali ao redor ficavam admiradas com tão tamanha sabedoria que aquele menino tinha. Ele era um menino pequeno, mas a sabedoria dele não era da terra, a sabedoria dele era diretamente do céu. Era o nosso Pai que nos dava essa sabedoria. E ali isso foi fazendo a diferença na vida daquele menino. E ali a Bíblia vai nos dizer que aquele menino cresce. E ali começa ali o seu reinado. Ali começa os seus 3 anos e meio de pregação. Mas nós possamos observar lá no livro de Mateus 4, 1 e diante, que houve uma preparação, até mesmo do nosso Criador. Houve uma preparação que foi logo após dele ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Logo após ele ser batizado no Rio Jordão pelo João Batista, ali o Espírito Santo de Deus concede e guia aquele homem para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ver que a própria palavra de Deus vai dizer e deixa bem claro: e foi conduzido Jesus Cristo pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser tentado por quem? Por Satanás. E 40 dias e 40 noites ele jejuava e orava. E ali nós vamos ver, meus queridos, que teve uma preparação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali a qual ele começa, depois dele ter vencido esses 40 dias e 40 noites, não veio primeiro os anjos, veio primeiro quem? Satanás, para tentar perturbar. Porque Satanás, ele conhece, ele vê no teu e no meu semblante quando a gente está triste. Ele vê no meu e no teu semblante quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema. Aí Satanás, com a sua divina astúcia, ele pega e tenta atingir eu e tenta atingir você, assim como ele fez com o nosso Criador e Salvador. Ele olha para Jesus e diz: tu diz que não és o Filho do Homem? Então pega essa pedra e se transforma em pão e coma. Ele então começa a querer atacar nosso Senhor Jesus. Mas o interessante de uma coisa, que ele começa a atacar o menino Jesus Cristo dentro da palavra de Deus, usando sempre a palavra de Deus contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo também, conhecendo as artimanhas de Satanás, ele também vai debater, vai derrubar as armadilhas de Satanás dentro da palavra de Deus. Ou seja, eu e você só vamos vencer os ataques de Satanás. Eu e você só vamos prosseguir quando eu e você continuar lutando dentro da palavra de Deus, buscando o alimento, buscando o refrigério para nossas almas dentro da palavra de Deus. Ou seja, na casa de Deus, aleluia, na casa de Deus. E ali, após ter passado por 3 vezes, a Bíblia vai nos mostrar e vai nos dizer que Satanás, ele tenta Jesus Cristo, mas por 3 vezes Deus, ele sempre vai resistir. Deus, ele resistiu. E ali depois a Bíblia vai dizer que chega os anjos e ali o serve ele.
em nome de Jesus. E ali começa a sua caminhada. Ele começa a escolher os seus discípulos. Ele começa a separar os seus discípulos. Ali, porém, escolheu 12 discípulos para andar com ele. Ou seja, para deitar no peito de Jesus Cristo. Ele escolheu 12 discípulos. Ou seja, 12 apóstolos para andar com Jesus Cristo. E aqueles discípulos foram andando com Jesus e foram vendo as coisas que Jesus fazia durante esses 3 anos e meio de pregação a qual ele passou sobre essa terra. Ele pregava, ele expulsava demônios, ele curava os enfermos. E ali os discípulos andando com Jesus Cristo via sempre isso. E tinha um que a sombra quando passava curava os enfermos. Tinha outro que os lenços dele curava, expulsava demônios. E aqui nós vamos ver, irmãos, que passa-se o legado de Jesus Cristo, vamos dizer assim. É cumprido os dias na terra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscitou. E só que nós vamos ver lá no livro de João 14, que já foi dito aqui nessa noite, que ele começa a deixar um legado. Ele começa a deixar as últimas instruções para o seu discípulo. E Filipe, nós possamos ver e vamos começar a entender que Filipe era um dos 12 que andava com Jesus. Filipe era um dos 12 que estava contemplando o que Jesus Cristo fazia. E aqui nós vamos ver que Filipe, ele era guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que é que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim, quer falar para você nesse culto, nessa noite? Que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que andar guiados pela presença do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Mateus, nós vamos ver também que a palavra de Deus vai deixar bem claro que nós somos o sal dessa terra e nós somos a luz deste mundo. Ou seja, nós temos que dar sabor nas palavras a qual nós estamos falando. E nós temos que ser a luz para esse mundo aí fora, que as pessoas elas estão nos observando. Porque você vê só, analisa só uma coisa: se o irmão lá fora, uma pessoa lá fora errar, ninguém vai falar nada. Agora você vê quando um pastor erra, ou quando uma pessoa que está na casa de Deus, um obreiro do Senhor erra, as pessoas começam a apontar. As pessoas começam, uai, diz aí, não, olha lá, não era, diz que não é pastor, olha lá, diz que não é obreiro e está fazendo isso, está fazendo aquilo. Por quê? Porque nós somos a luz deste mundo, aleluia. Então nós vimos, meu querido, para fazermos a diferença nesses últimos dias. Eu e você estamos na terra para fazer a diferença nesses últimos dias. É por isso que ele vai deixar bem claro: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo, aleluia. E aqui nós vamos ver no livro de Atos que ali começa a igreja primitiva. Pedro começa a pregar, e ali nós vamos ver que no discurso daquele homem, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo, e no outro discurso quase 5.000 também se renderam aos pés do nosso Senhor. E ali a igreja primitiva ia crescendo, ali a igreja ia se expandindo, as pessoas iam pregar o evangelho, e as pessoas tinham vontade de chegar em Jerusalém para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus nessa noite, meu querido? Quem está entendendo? Você é o sal da terra, você também é a luz deste mundo. Mas para que nós venhamos ser o sal da terra, mas para que nós venhamos ser a luz desse mundo, eu e você temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Porque nós vimos aqui que quem guiou Filipe para ir ter com aquele homem foi o Espírito Santo de Deus. Não foi a emoção, não foi fulano, não foi ciclano, foi o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. E quantas pessoas hoje que nós vemos por aí estão agindo pela emoção, estão querendo pregar pela emoção, querendo falar, mas não vê o efeito que a palavra tem que dar. Por quê? Porque não é o sal da terra, não é a luz desse mundo, ou seja, não está sendo pelo Espírito Santo de Deus.
E os discípulos eram um grande exemplo disso, que eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles eram guiados pela presença de Deus. E aqui nós vamos ver com esse apóstolo Filipe, que nós vimos que os sinais estavam seguindo a Filipe. Nós vamos ver, se nós voltar um pouquinho aqui atrás, após da morte de Estevão, após eles ter matado Estevão, que foi o primeiro martim, ou seja, que foi o primeiro homem a morrer por proclamar o evangelho do Senhor, ou seja, que foi o primeiro a morrer por não negar o nome de Jesus Cristo na igreja primitiva. Foi Estevão. E aqui, se nós voltar um pouquinho, nós vamos ver que uns foram sepultar Estevão, porque Estevão foi um dos 7 homens que a igreja primitiva separou para cuidar da casa de Deus e para também evangelizar, para também pregar a palavra de Deus. Foi um dos 7 que foram escolhidos pelos discípulos para proclamar o evangelho do Senhor. E aqui nós vamos ver que quando uns estavam a enterrar Estevão, e a Bíblia vai dizer que Saulo estava atacando o povo de Deus. Saulo estava atacando a casa de Deus, matando o discípulo a qual falava do nome de Jesus Cristo. E nós chegamos aqui em Filipe, aonde esse homem estava guiado pelo Espírito Santo, aonde esse homem tinha sede de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, tinha sede de estar no culto como esse aqui nessa noite, de ouvir a palavra de Deus. Você já reparou tantos hinos bonitos que foi entoado aqui nessa noite, porque eu senti a presença de Deus ali quando eu estava sentado, esses hinos cantados aqui nessa noite, filho. Já foi dito aqui também nessa noite. Você também só não sentiu a presença de Deus se você não quiser. Você não sente a presença do Espírito Santo se você não quiser, porque a presença de Jesus Cristo, ele é real no ambiente. A presença de Deus é real sobre este lugar. Aleluia. Você que crê, começa a glorificar no teu lugar. Você que crê, começa a engrandecer o nome do Senhor Jesus. E aqui nós possamos ver que o próprio Filipe foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí há um homem a qual estava sobre a sua carruagem. Era um eunuco, um mordomo. O eunuco naquela época, muitas vezes eles castravam para cuidar das suas servas. Os reis castravam para cuidar ali das suas servas, das mulheres. E muitos deles eram castrados. Muitos por amor, outros até por obrigação. E outros eram forçados por castigo. Então ali nós vimos que esse homem estava na sua carruagem, indo aonde que a palavra de Deus vai deixar bem claro, para Jerusalém, para a adoração. Ou seja, ele sabia, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia dos feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele lia as Escrituras, ele lia o livro do profeta Isaías, que 700 antes da vinda de Jesus, ele já profetizava sobre o menino Jesus. E aqui nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus guia aquele homem na pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite? Que Deus vai te guiar, Deus vai te levar na hora certa, no momento certo e na pessoa certa, em nome de Jesus Cristo. Quando eu e você nos colocar na posição, quando eu e você deixar de dar ouvido a vozes estranhas e começar a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Porque o que tem de pessoas hoje que estão quebrando a cara por não estar dando mais ouvido ao Espírito Santo. O que tem hoje, pessoas que estão dizendo ser pastores, pessoas que estão dizendo que prega o evangelho, mas estão sendo guiados por doutrina, por vozes estranhas. O que tem de pessoas hoje, irmãos, que infelizmente estão sendo guiados por vozes que não são do nosso Senhor Jesus, por pessoas que não são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado com aquela pessoa que chega do teu lado e que diz ser cristão e que diz que é de Deus e começa a falar no teu ouvido, começa a cochichar no teu ouvido. Cuidado, que pode ser o inimigo usando de astúcia para te derrubar, para te maltratar, para te castigar.
pode ser a voz do inimigo. Então não dê ouvido a qualquer voz, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas o que está faltando para me ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? É nós estar aqui na casa de Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós já sentimos a presença de Deus, nós já adorou ao Senhor, nós já orou, agora estamos se alimentando da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa palavra não é minha, essa palavra não é do pastor Leandro, não é do obreiro Gerlando, essa palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele guia aquele homem. E aquele homem chega perto daquela carruagem. E ali, Filipe, ele observa as escrituras a qual aquele homem estava lendo. E nós possamos ver aqui que Filipe pergunta: tu entendes o que tu está lendo? E aquele homem olha para Filipe e diz: não estou entendendo nada, porque ninguém me explica. Irmãos, isso é forte. Isso é forte, você sabe por quê? Porque no dia de hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo por não estar tendo conhecimento fundado na palavra de Deus. E muitas vezes eu e você que já temos esse conhecimento, e muitas vezes eu e você que estamos dentro da casa de Deus, que se denomina como cristão, estamos dentro da casa de Deus, falamos até que somos conhecedores, falamos até que já temos vários diplomas de A, de B, de C. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho preconceito nenhum com quem tem diploma. Eu não tenho preconceito nenhum, por quê? Porque eu sou quase analfabeto, nem leio direito eu sei. Mas tudo que eu sei na Bíblia Sagrada não foi homem, não foi ninguém que me ensinou, foi o próprio Espírito Santo de Deus que me ensinou. Eu não sou contra as pessoas que pregam teologia, que estudam teologia, é muito bom, é bacana, para você até aprender a falar bacana. Mas a própria palavra de Deus vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que nessa noite, eu e você procuramos buscar o entendimento da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Ah, pastor, não estou entendendo, eu estou lendo isso aqui lá em casa, não estou entendendo. Dobre seus joelhos, pede ao Espírito Santo de Deus para te ensinar, porque eu tenho certeza que Ele vai te ensinar, assim como Ele me ensinou, e assim como Ele está me ensinando a todo dia. E aquele homem olha para Filipe e diz: eu não estou entendendo nada, Filipe, do que eu estou lendo aqui. Não estou entendendo nada. E o próprio Espírito Santo de Deus sobe nessa carruagem e Filipe começa a explicar aquela passagem. Vamos continuar. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunte a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém nem me ensina? Ou seja, nós temos que ter muito cuidado de estar na casa de Deus. E muitas vezes a Deus até coloca pessoas no nosso caminho que infelizmente não está tendo conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, e muitas vezes eu e você fechamos os olhos. Ou seja, nós infelizmente viramos as costas para esse tipo de pessoas. E aí, meus irmãos, naquele grande dia nós vamos ser cobrados disso. Porque quando eu e você conhecemos o Evangelho, de graça recebeis, e de graça nós temos que dar o que nós aprendemos na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor. Mas aqui nós possamos começar a entender, a compreender que sempre está guiado pelo Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, para que você não venha ser enganado por falsos profetas, para que você não venha até mesmo você ser enganado por Satanás, achando que está certo, mas verdadeiramente não está, porque Satanás, irmãos, ele está por aí, 24 horas, jorrando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está buscando aqueles que estão lá fora, ele está buscando você, 24 horas, ele jorra ao nosso derredor, procurando nos tragar, mas nós não somos tragados pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E
E ele disse: como podeis entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse, e com ele assentou-se. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a sua boca. Ou seja, ele estava lendo a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas suas humilhações foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo-lhe o eunuco a Filipe, dizendo: rogo-te que quem diz isto é um profeta. Você está vendo aí, irmãos, como ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. Então por isso é muito bom, quando eu e você vamos ler a palavra de Deus, nós pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus. Até mesmo para nós ter o conhecimento da palavra e até mesmo para nós ensinar aquelas pessoas que chegarem até nós. Porque Deus, ele vai enviar pessoas até mim e vai enviar pessoas até você, para que eu e você pregamos a palavra de Deus. E muitas vezes eu e você não temos esse cuidado de estar pregando dentro da palavra de Deus, de estar pregando, de ensinando dentro da palavra de Deus. Aí, meu irmão, em vez de a gente juntar, a gente faz espalhar. Então cuidado, muitas vezes, com o que você está falando, dizendo que é de Deus, e muitas vezes pode ser que não é. Então aqui a própria palavra de Deus vai dizer: e respondendo o eunuco a Filipe, dizendo: rogo-te que diz isto é um profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começou nesta escritura lhe anunciar a Jesus Cristo. Nós não temos, meu irmão, que anunciar outro. Nós não temos que anunciar outro evangelho, porque esse evangelho de Jesus Cristo, ele salva, ele cura e ele liberta. Nós não temos outro homem a falar a não ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que proclamar o evangelho do Senhor, seja aonde for, nós temos que pregar, porque nós vimos aqui, e nessa mensagem, que deu para eu e você entender nessa noite, que tem pessoas aí fora, que estão abrindo a Bíblia, e estão lendo, mas infelizmente, é como se está lendo um jornal, não está entendendo nada. E Deus, nessa noite, ele está levantando ele está levantando você, um exército de Deus, para pregar a palavra de Deus, para se preparar nesses últimos dias, para se preencher do Espírito Santo de Deus e proclamar a palavra de Deus, proclamar o evangelho do Senhor. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Não vai ter jeito não, filho. Não vai ter jeito. Nesses últimos dias vai ser aquele que tem o Espírito Santo de Deus que vai fazer a diferença nessa terra. Não vai ter jeito. Muitas vezes você aí que está brincando, muitas vezes você aí que está brincando de ser cristão, tem que ter cuidado, porque nós vamos ser cobrados naquele grande dia. Nós vamos ser cobrados naquele grande dia, aleluia. Então, para que eu e você não venha ser cobrado, busque a presença do Espírito Santo de Deus, para que quando chegar pessoas dessa forma, a qual chegou esse eunuco, nós sabemos como falar, nós sabemos como lidar. E ele continua dizendo: indo ele, caminhando, chegaram-se ao pé de água, de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, e que impede que eu seja batizado. Agora me diz você se não foi o Espírito Santo de Deus que estava usando a vida de Filipe sobre a vida daquele homem. Porque é o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, filho. Não é homem, não sou eu, um comedor de feijão, que vai convencer você do pecado, não. É o Espírito Santo de Deus que nós estamos buscando aqui nessa noite, que vai fazer a diferença na minha vida e vai fazer a diferença na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. E aqui nós vimos que Filipe começa a falar de Jesus Cristo. Filipe começa a anunciar a Jesus Cristo àquele homem. E logo após, nós vamos ver que aquele homem pega e observa um poço de água.
Aqueles que tem na beira da pista, ali no lado do Nordeste tem muito. Nós vai passando e tem do lado, tem aquelas cacimbas que diz, né, cheia de água. E aquele homem olha e ele fala para Filipe: Filipe, você já está me ensinando a Jesus Cristo, você já me mostrou o caminho. O que me impede eu, nesse momento, de ser batizado por ti sobre aquelas águas? Aleluia. O que está faltando hoje, filho, nessa geração de hoje, é pessoa cheia do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença nesses últimos dias. Porque você estar acomodado muitas vezes no nosso conforto e não queremos batalhar, não queremos guerrear para pregar o Evangelho do Senhor. E é por isso que muitas pessoas sofrem, e é por isso que muitas pessoas estão padecendo, porque eu e você muitas vezes estamos negligenciando a obra de Deus. Muitas vezes eu e você estamos vindo aqui nesse culto e não estamos aproveitando, e quando estamos aqui nessa noite dentro dessa casa, nós temos que aproveitar cada momento, desde a palavra devocional até a hora do culto, até a hora da palavra. Nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo, irmãos, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Quando nós saímos daqui, nós não sabemos o que irá acontecer. E será que se quando eu e você saímos dessas portas para fora e irmos para nossas casas, será que nós realmente estamos abastecidos com o Espírito Santo de Deus? Será? Será que nós estamos verdadeiramente abastecidos? Será que quando nós verdadeiramente chegarmos amanhã no nosso trabalho, ou na rua, ou seja, onde estiver, e que quando nós abrir a nossa boca e começar a falar de Jesus Cristo para uma pessoa, será que essa pessoa vai sentir verdadeiramente Cristo, Jesus Cristo na minha e na tua vida? Será que eles vão olhar para mim e vão olhar para você e vai ver a marca de Cristo na minha e na tua vida, filho? Porque o que é que vai valer? Eu muitas vezes estar dentro da casa de Deus, vim aqui perder 2, 3 horas dentro da casa de Deus e não se preencher do Espírito Santo. O que é que eu e você estamos fazendo aqui? Estamos perdendo tempo. Então isso não é tempo mais de se perder, filho. Eu e você não podemos mais perder tempo. Eu e você, nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor. E aqui a palavra continua dizendo: e disse-lhe Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo-lhe ele, disse-lhe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em uns minutos, numas horas que Filipe passou com aquele homem, o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Filipe convenceu aquele homem e fez com que aquele homem se rendesse aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Então busque, filho. Busque a presença do Espírito Santo de Deus enquanto ainda há tempo. Busque a presença do Espírito Santo de Deus enquanto ainda há tempo. Olha uma vigília bacana, uma vigília linda que foi nessa madrugada, onde nós estivemos aqui 2 horas de oração de joelho dobrado. 2 horas. Tivemos a primeira hora e depois, mais tarde, tivemos mais 1 hora de oração de joelho dobrado. E que como Deus operou tremendamente no ambiente. E que como Deus operou tremendamente neste lugar, nessa madrugada. E muitas vezes, irmãos, eu e você não estamos mais dando crédito. Muitas vezes eu e você não estamos mais dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Mas que eu e você nessa noite venhamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo: e mandou parar o carro, e desceram-se ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azote. E indo passando, anunciavam o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então aqui nós vimos, irmãos, que os sinais a qual o próprio Jesus Cristo declarou no Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado, e aquele que não crê será condenado. E estes sinais
Olha só, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, os sinais a qual o próprio Jesus Cristo declarou para o seu discípulo lá atrás, estava fazendo efeito, surgindo efeito no discípulo, depois da igreja primitiva. Então, esses sinais também tem que estar na minha vida. Esses sinais também tem que estar, filhinho, na tua vida. Ou seja, eu e você, nós temos que perder tempo. Nós não possamos perder mais tempo. Nós temos que buscar esses sinais para a minha e para a tua vida. Porque quando eu e você abrimos a nossa boca, os sinais a qual foi dado por Jesus Cristo, há quase 3.000 anos, se já não tiver, ser mais 3.000 anos atrás, venha se cumprir também na minha vida e na tua vida. Amém, meus queridos? Quem creu nessa palavra nessa noite? Quem é? Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar orando pela tua vida nesse momento. Glória a Deus. Eu peço que nesse momento, irmão, você se desligue de tudo. Eleve teu pensamento a Deus. Pede para o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida nesse momento. Pede para o Espírito Santo de Deus falar contigo nesta hora. É só 5 minutinhos de oração, nós já vamos para casa abençoados. Mas não saia daqui sem fazer essa oração, se apresentar a tua vida perante Jesus Cristo nessa noite. Esqueça tudo, se desliga de tudo. Se o irmão está conversando, dá um toque nele e fala: ô irmão, vamos orar agora. É só 5 minutinhos, não perca a oportunidade. Talvez você entrou aqui e Jesus não falou contigo, mas nesta oração Deus irá falar contigo, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se você nessa noite acredita que Jesus Cristo está aqui, então abre teu coração nesse momento e fala com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, colocamos, ó Deus, na tua presença, Pai querido Deus, em oração, Senhor, neste momento, Pai. E queremos aqui, meu Deus, em primeiro lugar, Jesus, te agradecer, ó Pai. Te agradecer, meu Deus, por esse dia maravilhoso que se passou.